Olá, meu amigo e minha amiga, você amigo internauta de todo o Brasil. Meu nome é Pastor Dalécio Silva. Nós estamos aqui com esse programa De Olho na Verdade, aqui na internet. Eu creio que esse programa vai lhe ajudar muito, porque verdadeiramente falamos aqui de grandes verdades que não acontecem nesse país. Nesse momento eu quero ressaltar uma das grandes verdades que verdadeiramente não aconteceu, mas que terminou acontecendo. Foi o julgamento do jovem Lindenberg, que toda a imprensa brasileira cobriu, deu grande ênfase a esse caso, que se tornou-se um caso mundialmente famoso, conhecido, porque esse jovem terminou sendo julgado pela justiça, a qual eu, na minha opinião, declaro que essa justiça verdadeiramente, mais uma vez, falhou com a verdade a grande massa, a população brasileira. Eu quero aqui nesse momento destacar alguns fatos que a justiça infelizmente não conseguiu dar explicações para os telespectadores brasileiros. A justiça infelizmente deixou esse grande vazio, essa lacuna, não conseguiu preencher as verdades que verdadeiramente faltaram a esse caso. Nós vemos aí, meus queridos amados internautas de todo o Brasil, você que está acessando pela primeira vez esse programa De Olho na Verdade, eu quero chamar a sua atenção para o caso, a filmagem que fizeram ali onde o jovem Lindenberg estava com a jovem dentro daquele apartamento. Nós não vemos, queridos, que a polícia entra lá dentro, consegue fazer o maior fuzuê, eles contam uma versão, mas infelizmente o jovem não teve direito de falar sequer alguma verdade que ele sabia. Eu não estou querendo aqui dizer para vocês, para a grande massa brasileira, que desacredito da mídia brasileira e que desacredito da justiça brasileira. Mas eu quero dizer que, infelizmente, a grande mídia e a grande justiça brasileira que temos, muitas das vezes, ela não fala a verdade. A grande verdade é que existia ali um jovem que verdadeiramente foi pego como um cobaia. Na verdade, a justiça, a perícia não conseguiu explicar por A mais B se verdadeiramente o tiro saiu da arma do Lindenberg ou não. Até porque não conseguiram provar que tinha pólvora nas suas mãos. Também não conseguiram provar o porquê de uma outra arma que apareceu na história, que a arma estava com os números riscados. Infelizmente teve grandes coisas que não foram explicadas. Nós não vimos como, porque não estamos presenciando, não presenciamos o caso verdadeiramente como aqueles policiais que foram a júri. A única coisa que eu quero destacar aqui, falando sobre a justiça e o povo que estava no júri. Estava no júri uma juíza que não tinha uma experiência para julgar um caso daquela natureza com tanta repercussão. E a advogada de defesa também, ela não teria condições de julgar um caso com tanta repercussão, e ela muito bem sabia que o caso falava mais sobre as verdades que não iam aparecer na verdade. As verdades obscuras, as verdades que ficaram para explicar. Porque quando alguém não explica verdadeiramente, mas infelizmente não explicar a verdade, julgaram o moço. E aí levaram ele à condenação maior, porque eles determinaram por si mesmos. E o que eu pude observar, tanto da parte da polícia, uma polícia super despreparada, sem preparo, uma polícia que agiu por livre e espontânea vontade, não esperaram, não souberam tratar o caso, não estavam preparados para fazer a prisão de Lindenberg, para chegar até lá, jogaram bomba no recinto, espantaram o moço, ninguém julgou o sentimento dele, julgaram simplesmente um crime que talvez ele não tenha cometido. Julgaram ele com todas as forças e rigor da lei que eles achavam que deveriam julgar. Mas eu faço uma pergunta para você, amigo internauta. Verdadeiramente ficou bem claro aquilo que ele cometeu? Será se a perícia, será se os peritos criminal conseguiram explicar se tinha pólvora na mão dele? Por que não tinha pólvora, já que foi ele o autor do disparo que matou aquela jovem oleada? Então, se não foi ele, então por que eles não conseguiram explicar por que a arma que ele estava com ela era de calibre diferente daquela bala que foi encontrada? Eu quero chamar sua atenção nessa noite
para que você sempre continue nos assistindo e nos prestigiando com a sua audiência. Muito obrigado e até breve voltaremos com outros assuntos de suma importância. Enquanto isso, eu peço para você, amigo internauta, que fica aí de olho na sua casa, de olho na verdade, que em breve estaremos abordando outros assuntos interessantes do nosso país. Muito obrigado e até breve.